Continuar nessa toada aí do Botafogo. Caralho, mensagem pra caralho. Matéria da CNN Brasil. Psicólogo do Botafogo detalha trabalho e destaca o cérebro da equipe. Matéria do Matheus Dantas, da Itatiaia. Paulo Ribeiro faz parte do departamento de futebol do Glorioso desde 2019 e tem trabalho bem avaliado pela SAF. Pô, aí não, pô. Você tá de brincadeira. Tá. Tem que ver um anúncio aqui. Propaganda, gente. Foi mal. Porra de propaganda. Pronto. Agora sim. Agora eles deixaram eu ver. A força mental e o aspecto emocional foram assuntos recorrentes ao longo de 2024. Mas o Botafogo acabou com as dúvidas em torno da capacidade da equipe ao conquistar os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Paulo Ribeiro, psicólogo do elenco profissional do Glorioso, detalhou o trabalho feito destacando dois personagens, Arthur Jorge e Marlon Freitas. Cara, essa é uma questão que, para mim, isso é futebol, porra, na veia. Futebol vive dessa maneira. A maneira como o futebol é pensado é assim. A, o Botafogo acabou com as dúvidas em torno da capacidade da equipe ao conquistar os títulos. Se o Botafogo perde o jogo, todo o trabalho é considerado uma merda. Todo trabalho é ruim. Ninguém presta, é tudo, porra, não vale de nada. É time de pipoqueira, não sei o quê, não tem camisa. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Você pode ter um time de camisa pesada, que camisa pesada geralmente pesa, porque você geralmente tem melhores jogadores, você tem mais dinheiro, você tem mais tudo, você tem mais torcida, tem toda uma aura em torno daquilo. Mas na prática, na real, o futebol é feito da competência daqueles que estão lá dentro, cara. Entendeu? Então você falar para mim que porra, o Botafogo ia ser melhor ou pior porque perdeu um jogo ou porque perdeu dois jogos, cara, o cara fez uma temporada inteira brigando por um título brasileiro, o cara chegou na final de Libertadores. Não tem como dizer que esse trabalho, porra, foi ruim, cara. Não tem como, não tem como. Ah, pode ter tido problemas, todo mundo tem problema. Todo mundo, quem ganha e quem perde, tem problema. Agora, você falar que o trabalho é ruim porque ganhou, porque perdeu, essa mentalidade que é do nosso futebol, mas eu acho que quem está trabalhando no futebol não pode pensar dessa maneira. Tem que ter o um entendimento do todo, do que está acontecendo aqui. O que funciona, o que não funciona, o que está legal, o que precisa melhorar. Cara, isso é trabalhar com o futebol. Não adianta vir com essa onda de torcedor, de mídia, de imprensa. Ah, porra, o cara perdeu, o cara é ruim, é uma porcaria, é uma merda. Cara, não dá, não dá, não é assim que funciona. Então, eu quero deixar claro para vocês que não é porque ganhou que é bom. Tem muita gente que perde, mas faz um bom trabalho. E o cara não ganha o campeonato por N fatores. O cara, porra, tem jogadores que não são do mesmo nível competitivo, porra, que o cara que está investindo, porra, 300 milhões, não sei o quê. Cara, o cara acaba não ganhando, mas o cara faz um bom trabalho. E a gente tem diversos problemas em clubes de falta de sequência em trabalho. Essa visão de. É óbvio que muitas vezes, dentro do futebol profissional, principalmente, você vê que o trabalho não vai andar mais. Você sente que aquele trabalho, cara, maneira como tá o relacionamento, você vê que aquele trabalho precisa ser interrompido para começar um novo. Só que muitas vezes também não há nenhuma paciência em olhar, cara, o trabalho está sendo bem feito, vamos organizar, vamos ver o que está faltando para a gente começar e voltar a vencer. Raramente é feito isso aqui no Brasil. Essa cultura não existe no nosso futebol. Então, eu acho que quem trabalha no futebol, precisa entender e saber analisar o que é um bom trabalho e o que é um mau trabalho. Entendeu? Acho que por N fatores, eu acho que o jogo é quem melhor mostra isso para você, não o resultado do jogo. O resultado do jogo é o que faz a diferença, naturalmente, para o mundo. Só que para você, que é um profissional de futebol, você tem que olhar como a equipe está jogando. Como, como aqueles 90 minutos estão sendo desenvolvidos jogo a jogo. E aí ali dentro você vai identificar, cara, o trabalho está bom, o trabalho está ruim, se o trabalho está ruim, por que está ruim? Às vezes pode ser uma escalação, às vezes pode ser alguns fatores externos, pode ser jogador lesionado, ser desfalque, cara, pode ser N coisas. Pode ser o seu treino de dia a dia, pode ser a sua ideia de jogo, pode ser N fatores. Só que
É como eu falei, o campo fala. O campo vai dizer se o trabalho tá bom, se tá ruim. E não é só em questão de vitória, é a maneira como você joga, é o jogo que você bota ali para ver. O jogo que você e não tem a ver com atacar muito ou defender muito. Tem a ver com você estar bem organizado, com você saber o que tem que ser feito dentro de campo. Isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim é você analisar a capacidade de uma equipe, tá? Muito mais do que você ficar olhando, ah, não, esse time aqui tem 12 vitórias seguidas, incrível, tá, sabe? Porra, legal, 12 vitórias. Ganhou lá, porra, sem jogar nada, sendo amassado, achou bola parada aí, faz um golzinho ali de bola parada, faz um golzinho achado, às vezes, porra, uma jogada individual, às vezes tem jogadores que desequilibram individualmente e o cara ganha. Mas você vê que a maneira como aquela equipe está jogando não vai te levar a lugar nenhum, sabe? E isso acontece demais, muitas vezes. E algumas vezes a bola a bola entra sem querer, porra, esse negócio, a bola não entra por acaso, às vezes entra, só que não dura para sempre. Isso eu não acredito, não acredito que você vai sempre na cagada conseguir se dar bem. Algumas vezes você consegue, mas não é sempre, tá? Então, isso que eu queria falar sobre essa questão de você colocar a capacidade das equipes em dúvida, principalmente uma equipe que estava na reta final do Brasileiro, entre líder e vice-líder, e na Libertadores classificada para a final. Então, pô, você colocar um trabalho desse em questão, para mim muita superficialidade da análise do trabalho. Ó, vamos lá. O treinador e o capitão do Botafogo foram determinantes para conduzir a equipe ao longo da temporada. Arthur Jorge, que chegou ao clube em abril de 2024, foi avaliado como maestro, enquanto Marlon Freitas foi um dos principais alvos de crítica pela derrocada do time em 2023. Foi definido como o cérebro e atleta mais resiliente que o profissional trabalhou em sua carreira. Cara, isso é uma questão que, quando você perde, procuram-se culpados, e aí a culpa vai cair em um jogador, vai cair. Geralmente, os melhores jogadores da equipe são os culpados quando o time vai mal. Isso é clássico. A culpa é dos melhores. O cara vai botar a culpa e a culpa é de quem é bom. Quem é bom não está rendendo. E, cara, assim, faz parte. É assim que o futebol funciona, principalmente para torcedor, para mídia. Quem trabalha com futebol, como eu falei, tem que saber identificar o que está acontecendo, pô, seja de positivo, de negativo, mas você tem que identificar dentro do jogo, coletivamente, individualmente, o que está acontecendo e a importância de você fazer uma boa análise em cima disso. A gente tem, vamos dizer, 35 cabeças. Só de jogadores dentro de um grupo, só de jogadores são 35 pessoas que vieram de lugares diferentes, de modo de criação de vida diferente, culturas diferentes, com ideias diferentes. E fazer isso tudo conversar tem que ser um maestro para isso. Ou um ou mais, disse Paulo Ribeiro em resposta ao portal Press Foot. Cara, é isso, cara. Esse é o trabalho de quem trabalha com futebol. É você fazer, porra, dezenas de pessoas pensarem como uma só. Todos terem o mesmo pensamento, com todas as diferenças que as pessoas têm entre elas, funcionar em harmonia. Isso é um time. Essa é a lógica que você tem um time, sabe? Né? Propriamente dito, na essência da palavra. Isso é um time, é um grupo, sabe? É isso, é fazer todo mundo conseguir unir esse pensamento em torno de um objetivo. O Arthur Jorge foi um grande maestro na condução desse grupo. Gerenciar pessoas é a coisa mais difícil que existe, porque cada um tem uma história diferente. Cada um veio de um lugar que é família, que era familiar, ele chega num outro lugar diferente, encontra outra cultura, outras pessoas pensam diferente dele, é preciso fazer isso. Todo esse ecossistema, vamos chamar assim. Conversar, esse ecossistema precisa funcionar. Cara, e nem sempre esse ecossistema funciona. Isso não é fácil de fazer isso. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades. E eu vou te dizer, cara, muitos treinadores. Hoje em dia isso tem sido colocado um pouco de lado, né? Esse treinador de grupo, esse treinador que sabe lidar com o grupo de maneira mais aquele famoso paizão, né? Pô, os caras como, pô, João Santana, o Renato ainda tem muito disso. Mas assim, esses caras eram taxados como paizão e tipo a questão tática era deixada de lado. E assim, todos eles, você gostando ou não da maneira que o cara joga, eles têm uma questão tática muito
bastante desenvolvida. Só que, como o cara é bom de lidar com grupos, fica isso acima da capacidade tática do treinador. Isso colocado muitas vezes. Só que, cara, de verdade, o cara pode ser foda taticamente. Foda. O cara pode ser incrível, o cara pode ser diferente. Mas se você chega e o cara não sabe controlar grupo é difícil pra caralho. Se o cara não sabe fazer isso, meu irmão, esquece. Esquece. Se você não tem o grupo na mão, se os caras não compram a tua ideia, sabe, do que você quer, se os caras não jogam por você, se os caras não correm por você, se o cara não tá lá aos 45 do segundo tempo, voltando do ataque, dando um pique, porra, para sair com cãibra no final, porra, para tentar recuperar uma bola que parecia impossível, se o cara não é capaz de fazer isso, cara, você tá fazendo isso errado e você vai se fuder. Porque esse é o espírito que você tem que criar numa equipe. É os caras terem capacidade e desejo de fazer isso, um pelo outro, ou pelo time, entendeu? Essa para mim é a grande questão. Não acho que precisa ser família, mas todos. Ser família é bom, sempre que você tem um grupo que os caras são unidos pra caralho, é sempre bom, mas o cara pode não ser unido, mas, porra, ali dentro, meu irmão, a gente é um time, meu irmão. Um vai jogar pelo outro, um vai correr pelo outro, por mais que se odeie, por mais que os caras se xinguem pra caramba, mas os caras ali dentro vão competir um pelo outro, vão competir por eles, mas também pelo time. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, cara. Essa questão de grupo, essa questão de você saber lidar com esse grupo. Isso, porra, isso não é qualquer um, cara. Não é qualquer um. E aí tem muitos caras que são subestimados no nosso futebol atualmente, que eram expoentes no passado e atualmente são, porra, são altamente subestimados, e esses caras eram foda de fazer isso. Os caras tinham muito controle de grupo. Alguns um pouco mais com uma liderança mais enérgica, outros com uma liderança mais acolhedora, mas cada um à sua maneira tinha facilidade de dominar essas áreas. O Arthur Jorge teve grande participação nisso, mas eu reputo ao Marlon Freitas, que foi durante a minha carreira, durante 35 anos de trabalho que eu tenho no futebol, o atleta mais resiliente que eu já encontrei na vida. E eu reputo isso a ele, como cérebro dessa equipe, como uma pessoa que soube brilhantemente conduzir qualquer situação adversa que pudesse acontecer. Porque, assim, quando eu falo situação adversa, não necessariamente uma situação ruim, mas algumas delas até são. É porque pessoas só veem o espetáculo, ou seja, o jogo está para além das quatro linhas. Existem situações que acontecem que ficam só ali entre nós. E o Marlon foi um cara que meio que um catalisador dessas situações que estavam acontecendo. Ele meio que conduzia a orquestra de maneira triunfal. Isso eu preciso deixar claro, assim, gerenciar pessoas para caminhar na mesma direção e falar a mesma língua. Não é a tarefa das mais fáceis, é uma arte. Cara, pô, é uma arte mesmo. As pessoas acham que é fácil, quem tá do lado de fora, é mole, porra, tira esse, bota aquele. Cara, mas você tem um grupo, cara. Você tem ali, como ele falou lá atrás, tem 35 caras querendo jogar. 35 caras que se acham um melhor do que o outro. E esses caras têm que estar unidos, cara, na busca da vitória. Só jogam 11. Só jogam 11. E aí, porra, alguns, aí 5 no máximo podem entrar num jogo. Então, cara, essa complexidade do trabalho, você lidar com isso, você organizar isso em torno de um time, isso é muito foda. E aí você, quando tem um jogador que é muito atacado na hora ruim, né? Porra, o cara, a culpa é dele, ele é o problema, tal. A torcida faz muito isso, a imprensa faz muito isso. É, e é um ser humano, o cara é jogador, por mais que o cara ganhe bem, a vida é muito difícil. E ele ganha bem, o Marlon ganha bem pra caralho, mas assim, e os caras que ganham mal? Os caras que ganham salário mínimo de futebol e passam por essas situações também. Ou o cara nem ganha, o salário não chega, o clube não paga. Porra, é foda, cara. Mas é a realidade, é você lidar com esse tipo de pressão, é uma pressão fodida. E aí, óbvio que é importante você ter apoios, que não só do treinador e da sua família, mas também pô, de um psicólogo, que é um profissional da área, de diversos outros profissionais que estão ali no entorno do futebol. E eu acho que, cara, assim, o Marlon é um cara que, como ele falou ali, é um catalisador, o cara que conduzia a orquestra, e o Marlon jogando, ele é um cara que ele é um volante meia ali que
tem essa característica também de conduzir, de distribuir o jogo, de organizar o jogo da equipe, de, porra, vira o jogo para um lado, vira para o outro. É o cara que faz o jogo andar. Então, acho que tem muito a ver com a característica, a personalidade dele leva para o estilo de jogo dele. Eu acho que essa relação deve ser feita, eu acho que é muito válida. Cara, isso para mim isso é futebol na veia. Isso que ele, essa declaração dele, do Paulo aqui para mim, é a realidade do futebol, cara. Isso é um pequeno trecho de como o futebol funciona. Paulo Ribeiro já trabalhou em clubes como Flamengo e Vasco na sua carreira, fez parte do departamento de futebol desde 2019, atualmente head de psicologia da SAF. Confira abaixo outras respostas do psicólogo Paulo Ribeiro, do Botafogo, ao portal Press Fútil. Paulo Ribeiro, lembrando que hoje está no Flamengo. Integração do trabalho de psicologia no departamento de futebol do Botafogo. Hoje é impensável você construir performance se você não tem uma integração nesse departamento de saúde. Antigamente, algum tempo atrás, eu já estou nisso há 35 anos, você tinha o departamento médico, onde o médico definia tudo que ia ser feito, depois ficava sabendo das coisas que iam acontecendo. Hoje não, hoje eu respondo pelo Botafogo. Claro, a gente tem todos os dias reunião pré-treino e reunião pós-treino. Meu irmão, o Botafogo tem reunião pra caralho. Mas é maneiro, cara. Se eu gosto, eu sou a favor desse tipo de linha de trabalho, eu acho importante, mas Botafogo tem reunião pra caralho. É maneiro, eu gosto. É óbvio que tem que ser sempre otimizado. Aí vai de cada um, vai de quem conduz a reunião cuidar disso. A gente está monitorando constantemente o que está acontecendo com o atleta e as áreas estão trocando as informações. Quando, por exemplo, vou exemplificar aqui, o fisiologista nota que está num nível de cortisol mais alto numa pesquisa que ele tenha feito de sangue e chega para mim, Paulo, vai lá e dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Vamos dar uma pesquisada nisso. A gente tem hoje essas reuniões pré e pós-treino um questionário de bem-estar que tem vários itens nesse questionário. E dentro do que compete à psicologia, você tem lá o nível de sono, o nível de estresse. Então, a gente tem notas para isso. Todos os dias os atletas preenchem esse questionário de bem-estar. Então, a gente tem dados, tem informações, a gente vai trocando essas informações para quê? Para que a performance do atleta seja cada vez melhor. Para que ela tenha cada vez mais um atendimento, uma ferramenta que possa ajudá-lo a sair de uma dificuldade, por exemplo. Cara, o Paulo com a Libertadores, e esse questionário é muito importante, cara. Acho que a maioria dos clubes, pelo menos os grandes, vem fazendo isso. Eu acho que já está meio que instituído em quase todos os clubes. É uma pauta comum, é rotina de dia a dia. E, e isso é uma coisa importante, cara, que assim, as pessoas que estão de fora não têm muita noção, mas o trabalho do jogador e dos profissionais ele começa muito antes do treino. Entendeu? Hoje em dia, porra, o treino às 9, 7 horas da manhã já está o jogador preenchendo coisa, fazendo avaliação disso, fazendo teste daquilo. Então, é uma rotina bem grande, tem muito trabalho fora das 4 linhas ocorrendo ali que para melhora do desempenho e performance dos jogadores. Ali que eu falo com a Libertadores, é sempre bom ganhar a Liberta, né, gente? Bom pra caralho. Debate sobre o mental fraco do Botafogo ao longo de 2024. O que eu posso falar é pelo Botafogo. Botafogo, pelo seu histórico nos últimos anos, deixava muitas pessoas com dúvidas sobre como seria a atuação dele no campeonato, sobretudo no campeonato 2023. A gente não pode deixar de falar disso. Mas quando a gente consegue modificar a mentalidade interna e mostra isso para o externo, para fora, para as pessoas que acompanham o futebol, você observa que essa mentalidade ela fica meio que contagiante. Isso a gente chama de contágio emocional, que na realidade foi até a minha tese de doutorado, contágio emocional em equipes de esporte coletivo. Cara, eu vou querer ler essa tese aí. Então, esse contágio emocional, ele vai meio que pegando cada pessoa e vai replicando para outras pessoas. Então, cada vez que eu tenho mais confiança naquilo que eu estou observando, naquilo que eu estou torcendo, vai crescendo a minha expectativa. Quanto maior a expectativa, maior tem que ser o resultado. Caralho, isso é perfeito, meu irmão. Isso é foda, isso é real demais, cara. Assim, quando você tem uma equipe que começa a performar bem, e eu acho que é foda, isso é real. Que a vitória te dá porra, te dá uma confiança. Não tem jeito. A vitória te dá muito mais confiança que a derrota. Por mais que você esteja jogando bem e perdendo, você não tem a mesma confiança de quando você está ganhando. Tem a sequência de vitória. Não tem. Não tem jeito. Essa é a realidade. E aí, quando você
vai ganhando, e se você ganha jogando bem, e foi o caso do Botafogo ano passado, você vai ficando contagiado, contagia, cara. Contagia o time, contagia a torcida, contagia todo mundo que está em volta. Porque a confiança aumenta, que você, cara, isso, porra, isso vai dar. Você passa a acreditar muito mais em tudo que está acontecendo ali, em tudo que todo mundo está fazendo. E aí, quando você começa a não ganhar, tudo é questionado. Você pode fazer a mesma coisa, se não está ganhando, você começa a questionar. E aí você, porra, quando você questiona, você já não tem a mesma confiança que você tinha anteriormente. Então, esse contágio emocional de quem tá embalado de ganhar, assim, caralho, é muito foda. E time que geralmente, time campeão, tem muito isso. Você olha o time, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e, pô, você olha, o time tem cara de campeão. O cara pode até não ganhar, mas tem cara de campeão. Geralmente ganha. O time que tem cara de campeão, ele geralmente ganha. Pode perder por algum fator, futebol, os 90 minutos são foda, mas assim, porra, é difícil, cara. O time que quando tá embarrado, quando os caras estão fechados entre eles ali, o jogo tá encaixado, tudo redondo. Irmão, as coisas acontecem com uma naturalidade muito maior. É impressionante a sinergia que cria, tal, esse contágio emocional que o Paulo está falando aí na entrevista é real, meu, é real. Eu vou querer ler essa tese aí dele aí de doutorado. E aí vamos ver, só para terminar aqui. Então, naturalmente, acredito que os atletas, juntamente com o staff do futebol, com o corporativo do clube, como hoje toda a profissionalização que tem no Botafogo, contribuem para mudar essa mentalidade. Esse sempre foi o objetivo que eu persegui. Eu acho que a gente já consegue ter um caminho um pouco melhor nessa relação entre torcedor e time, torcedor e Botafogo. Cara, e assim, óbvio que foram os resultados que trouxeram isso, mas hoje o Botafogo tem um. Porra, é óbvio que é um investimento financeiro e tudo mais, mas o Botafogo conseguiu hoje ter uma respeitabilidade muito maior, não só dentro de campo, mas fora também, pela torcida, pela mídia e tudo mais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal. Não tem mais nada mais maneiro para você fazer nesse momento que não seja se inscrever nesse canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, pode deixar seu like. Porra, Pedro, na moral, não gosto do teu conteúdo. Sabe o que que tu faz, irmão? Dá um dislike. Não tem problema. Mas deixa aí para eu saber. Preciso saber. Gosta? Dá like. Não gosta? Dá dislike. E deixa seu comentário. Óbvio. Você não vai passar por aqui sem falar quem você é, de onde você é e o que que você está procurando no futebol. Deixa seu comentário aí para conhecer vocês, para interagir com vocês e cada vez mais poder trazer um conteúdo de melhor qualidade aqui no CIA.